Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e mais um vídeo a respeito de um banco específico no mercado financeiro brasileiro. E o tema do vídeo é qual é o segredo do Banco Paine, cujas ações foram as campeãs de valorização na Bolsa de Valores no ano de 2025 e continua sendo no ano de 2026. Então vamos aprender um pouquinho a respeito desse banco. Aqui eu tenho um gráfico com todas as instituições financeiras que têm ações listadas em bolsa. Vocês podem ver que o Banco Paine, no ano de 2025, teve uma valorização superior a 235%, num único ano. A valorização muito superior à de todos os demais bancos. Para você ter uma ideia de comparação, aqui está o Banco Paine em primeiríssimo lugar. O Itaú vem aparecer bem menor do que a valorização do Banco Paine. Enquanto o Banco Paine teve 236% de valorização, o Itaú teve um pouco mais de 50%. Outro bem colocado, o BTG Pactual, terceiro nessa série, e o BMB, também acima de 100%. Mas o Paine destoou totalmente dos demais bancos. Um detalhe em particular, o Banco Paine, ele é um banco pequeno, ok? Nós veremos isso nos números, mas é um banco que descobriu o caminho da transformação de dinheiro em ouro. Essa grande valorização, para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, imaginem assim, se em 2021 alguém tivesse um apartamento no valor de 500 mil reais, e tivesse vendido o apartamento e comprado as ações do Banco Paine, hoje, graças à valorização, teria 19 apartamentos. Isso é algo assim extraordinário para um banco na nossa bolsa. Vamos ver mais informações. Então, o Banco Paine, essa informação eu peguei de um dia atrás, estava cotado a R$ 15,87. Ele, nos últimos 12 meses, ou seja, de abril de 2025 até abril de 2026, teve uma valorização de 288%, continua subindo fortemente. O preço sobre o lucro é de 9,59 vezes e o preço sobre o valor patrimonial de 2,94 vezes e o dividend yield de 5,10. Aqui mais algumas informações sobre a empresa. Ela tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 400 milhões. Isso é pouco no mercado bancário. Como eu disse, o Banco Paine é um banco pequeno. Mas o mercado olha o Paine e diz que vale 4 bilhões. Essa é a realidade do banco, desse banco. E aqui um gráfico dos últimos 5 anos em que mostra uma ação que chegou a custar, em alguns momentos de 2022, chegou a custar 75 centavos e hoje vale R$ 15,80, R$ 15,90. É um verdadeiro foguete aí saindo à estratosfera. E a gente vai tentar entender o que fez o Paine ser esse grande sucesso. Dá uma olhada, mesmo desconsiderando a inflação, a rentabilidade de 5 anos foi 578%, um negócio assim, doido, maluco, né? O sucesso do Banco Paine nos últimos 5 anos, com alta superior a 200% nas ações, isso se referindo ao ano passado, baseia-se na reestruturação do balanço, foco em crédito de varejo colateralizado, que é o consignado, por exemplo, diversificação de receitas e autocontrole de risco. A mudança estratégica iniciada em 2022 elevou o ROI para mais de 30%. É o maior ROI entre os bancos brasileiros com ações em bolsa. Mudança no modelo de negócios. Então aqui está a parte do segredo. O banco substituiu operações grandes de alto risco por crédito estruturado, consignado público e, mais recentemente, consignado privado, garantindo maior rentabilidade e menor inadimplência. Essa concessão de crédito, ela é segura porque as parcelas são debitadas dos empregados ou dos funcionários públicos diretamente na folha de pagamento. Então, a inadimplência é baixíssima. Varejo colateralizado, foco no crédito consignado, que possui baixo risco, como eu já falei, e descontos em folha, gerando receitas recorrentes e seguras.
diversificação e atacado, fortalecimento das mesas de clientes câmbio e derivativos e operações estruturadas para grandes empresas. Então eles não esqueceram os grandes negócios, também operam para esse segmento. Aumento de eficiência e rentabilidade, o Banco Pioneer registrou um ROI superior a 30%. Esse número é gigantesco para o mercado financeiro, tá? E isso em 2024 e manteve um forte desempenho em 2025. Passou um pouco de 30% ROI em 2025. Digitalização e inteligência artificial, implementação de inteligência artificial no Pine IA para aumentar a produtividade e a gestão de riscos. Algumas informações de análise fundamentalista, o payout, ou seja, do lucro que ele dá, ele destina 40,9% para pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então é um número aí bastante relevante. Se você pensar que a lei das sociedades por ações estabelece um dividendo mínimo de 25%. Ele está aqui bem acima do dividendo mínimo. A diferença para o lucro total é reinvestido no banco para aumento do seu patrimônio líquido. E aqui está o ROI do ano de 2025, 30,65%. Esse número é fantástico. A estratégia de focar em operações colateralizadas, cerca de 90% da carteira de atacado, permitiu ao Pine aumentar seu lucro líquido, que alcançou 444 milhões em 2025, transformando-se em uma tese de valorização no mercado. Operações colateralizadas, ou palavrinha aqui que eu me enrosco, também conhecidas como crédito colateralizado ou operações com garantia, são modalidades de empréstimo ou financiamento em que o tomador, quem paga o dinheiro, oferece um bem ou ativo de valor como garantia ao credor, e no caso do crédito consignado, a garantia é o desconto em folha de pagamento. Ok? Isso gera uma inadimplência bem menor do que a dos concorrentes no mercado. Um outro número interessante, margem líquida. Quando você divide o lucro líquido pelo total das receitas, dá 9,01%. Isso é grande. Para esse mercado é um número muito bom. O ROI, como nós já falamos, né? Ele veio numa evolução de 2001, 2002, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Ele veio de 2000 de um ROI super pequenininho, 2%, aumentou para 4,7%, para 19%, para 24%, para 30,5%. Então ele vem num crescente, onde será o fim desse ROI em crescimento. Só o tempo vai dizer. Então ROI é um indicador financeiro que mede a eficiência de uma empresa em gerar lucro a partir do capital investido pelo sócio. Ou seja, é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa. ROI entre 15 e 20 já é considerado muito bom. Agora imaginem 30. E aqui está uma comparação do Banco Pine com BTG Pactual, Itaú, Banco Nordeste, BRB, Banrisul, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco do Brasil. O ROI do Pine é umas 3 vezes maior do que o ROI de um Santander, umas 4 vezes maior do que o do Banco do Brasil. Então é assim, é incrível, né? É uma pena que ele é um banco tão pequeno, mas quem acreditou e comprou ações do Pine há 4, 5 anos atrás, tá com um sorriso de orelha a orelha, hein? E outra coisa interessante que é o índice da Basileia. O Pine estava com índice baixo lá em 2021, mas ele foi melhorando sua situação de patrimônio e está se aproximando da média geral do mercado. Então ele está se precavendo e gerando essa confiança. Um checklist para saber se as ações do Pine elas podem ser usadas para longo prazo. Aquelas pessoas que compram e ficam com as ações, independente de valorização, mantém as ações. É uma empresa com mais de 5 anos na bolsa. É uma empresa que apresentou lucro nos últimos 20 trimestres. É uma empresa que possui ROI acima de 10, diga-se de passagem, ROI acima de 30. Apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. Apresentou liquidez diária acima de 2 milhões de dólares. Que mais? Nesse quesito ela não foi aprovado. A empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal. Já deu sim, lá no passado distante.
A empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. Não, ela tem pago um pouco menos, mas paga. A empresa possui dívida menor que patrimônio? Sim, isso é muito bom. A empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Aqui nós vimos que apresentou, né? Então deveria ter uma marquinha aqui. A empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, que é um site fantástico, de onde eu faço muitas pesquisas. Com relação a dividendos, nós já vimos que entre 2017 a 2022 não ocorreu o pagamento de dividendos. Tinha dividendos lá no passado, em 2016, um dividendo superior a 10%, e agora de 2023 para cá também, sendo que 2024 um dividendo extraordinário que ultrapassou dividend yield, né? Que é o valor do dividendo dividido pelo valor da ação. 2024 foi extraordinário para quem tinha ações do Pine. Esse gráfico eu gosto bastante dele, que ele mostra nessas barras em cinza o lucro líquido, em verde o payout, que é o quanto do lucro é pago para os acionistas. Em 2024 ultrapassou os 40, chegou a 50%, né? Então metade do lucro foi distribuído. Isso é muito bom para o investidor. E o dividend yield, que ele está agora na faixa de mais ou menos 5%. Aqui uma comparação com outros bancos, né? PL do Pine é um pouco menor do que o Itaú, o BTG tem um preço sobre lucro melhor, o Banco do Brasil pequeno. Agora, o preço sobre valor patrimonial, o Pine é o segundo melhor da série, BTG em primeiro, Pine em segundo e Itaú em terceiro. Olha a distância que está o Banco do Brasil. O mercado diz que o Banco do Brasil vale só 70% do seu patrimônio líquido, mas isso é por causa de risco político, risco governamental, né? Na verdade, o Banco do Brasil vale muito mais do que o preço que as ações são negociadas, né? Agora, na comparação do Pine com índices, olha a diferença. Ibovespa aqui embaixo, IFIX aqui embaixo, e o Pine subiu como um foguete, né? Algo assim, dá uma olhada. Nesse período aqui de quarto trimestre de 2021 para cá, o Pine valorizou 800%. É algo assim fantástico, né? Se alguém tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás nas ações do Pine, hoje teria R$8.991. Ganhou de todos os outros, sendo 3, 4 vezes ou mais do que os outros índices. Algo assim que não é normal. Quem são os acionistas? O majoritário Norberto Nogueira Pinheiro e seu filho Norberto Nogueira Pinheiro Júnior. Outros tem aqui que são as ações distribuídas em bolsa, basicamente. 23% do capital está aí no mercado. Clubes de investimento tem 4,10%. Francisco Barroso Aguiar tem 3,18% e ações em tesouraria 1,93%. E quem foi Norberto Nogueira Pinheiro? Quem é Norberto Nogueira Pinheiro Júnior? Ele atuou inclusive no Pactual. Vocês podem pausar o vídeo, ele tem um currículo muito bom para o mercado financeiro. Não é um aventureiro, não é um vorcaro, é alguém do mercado, alguém sério, e está aí num crescimento incrível, né? Tem operações apenas no Brasil, não tem unidades no exterior. A distribuição dos produtos, 61% operações de crédito, 9% operações com títulos e valores mobiliários. Nesse gráfico também é bastante interessante, as barras em verde a receita líquida e aqui em dourado o lucro líquido. Então ele veio de alguns momentos aí do passado, há mais de 5 anos atrás, de um pequeno prejuízo, e a partir de 2021 deu uma virada de chave. A partir de 2021 que as ações passaram a subir com muita força. Aqui em verde é o lucro por ação, é o lucro contábil por ação, e aqui em dourado é a cotação. Os preços das ações estão muito coerentes com o lucro por ação, ou seja, o valor da ação está dentro de uma lógica razoável de mercado. O lucro líquido de 2021 para cá, vocês podem dar uma olhada num crescente, todo ano crescendo. E aqui praticamente dobrou, né? Quase dobrou de 24 para 25.
Aqui o patrimônio líquido dele, que vinha numa queda lá até 2020 em função de pequenos prejuízos, de 2021 para cá volta a crescer, ok? Em verde a receita líquida atual e em cor de abóbora o lucro líquido. O patrimônio líquido dele, como eu já falei no início do vídeo, 1 bilhão 440 milhões de reais. É um patrimônio pequeno, mas num crescente. Algumas notícias que têm saído a respeito dele. Banco Paine, em 23 de fevereiro, anuncia follow-on que pode levantar 400 milhões para melhorar essa estrutura de capital. Aqui o Banco Paine, uma outra notícia, lucra 173% mais no quarto trimestre de 2025, mais do que no ano anterior. Outra notícia, Banco Paine prepara oferta de ações na Bolsa de Valores. Então ele é um banco que está pensando em crescer. Quando acontece um lançamento de novas ações para crescimento, o mercado gosta disso, ok? O mercado não gosta quando são lançadas ações para cobrir dívidas. Isso o mercado odeia. Então, mais algumas informações sobre o Banco Paine, dúvidas mais comum. Qual o preço das ações, quando o Banco Paine paga dividendos, Banco Paine vale a pena, como comprar ações do Banco Paine. Então são dúvidas que aparecem no mercado. E aqui um quadro resumo comparativo do Paine com Itaú, BTG, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, BRB, Santander e Banco do Nordeste. Vocês podem ver que no quesito ROI ganha de todos. Até do todo poderoso Itaú Unibanco foi 21,93%, enquanto do Paine foi 30,65%. É impressionante esse número. E aqui, para quem gosta um pouco de contabilidade, eu tenho uma figura, a parte aqui dos ativos, para vocês terem uma ideia do banco. Podem pausar o vídeo, fazer uma análise, os passivos e a demonstração de resultado do exercício, que eu fiz um trabalho um pouco mais detalhado, né? Eu peguei 2025 e 2024, comparei. Na terceira coluna eu tenho uma análise vertical, ou seja, quanto cada elemento da DRE representa do faturamento total, da receita total. Isso também para as despesas, para as administrativas, para os impostos, mesma coisa para 24. E aqui eu fiz questão de montar uma análise horizontal, quando você compara o ano de 2025 em relação ao ano de 2024. Dá uma olhada, a parte de receitas foi 98,84% maior do que o ano anterior. E as despesas com intermediação foram próximo disso, um pouco menor. Ou seja, existe um ganho até mesmo aqui, não apenas um crescimento, mas uma melhora na confrontação das receitas de intermediação contra as despesas de intermediação. E o lucro bruto, ou seja, receita de intermediação menos despesa de intermediação, teve um crescimento de 104,94%. E é evidente, é natural que haveria um crescimento dos custos e das despesas em geral. Cresceram 73%. Precisaram ampliar a questão de equipamentos, de pontos, de quantidade de empregados. Tudo isso fez crescer a despesa, mas num tamanho de crescimento menor do que foi o crescimento do resultado. Muito, muito boa essa gestão financeira, né? E no lucro líquido, o lucro líquido de 2025 foi 72,25% maior do que o ano anterior, né? Aqui tem um gráfico com as contas, sem os totalizadores, apenas as contas de receitas e despesas, 2025, agora 2024, e aqui os dois juntos, 2025 e 2024, para comparação. Todos os elementos aqui foram muito bons. Sempre os números de 2025 superando os de 2024. É um banco que tem auditoria, e quem faz a auditoria é a PricewaterhouseCoopers, e na opinião deles não encontraram nada que justificasse algum apontamento de problema
que pudesse afetar o resultado, né? Então, uma empresa séria de auditoria. E é isso, pessoal. O segredo do Banco Paine foi uma transformação no tipo de negócio e esse foco em operações com garantias mais sólidas e também com o crescimento do seu crédito consignado, em que a inadimplência é muito pequenininha, tende a zero. Sorte de quem enxergou antes o que estava acontecendo com o Banco Paine. Eu demorei para perceber isso, né? É uma pena, mas parabéns para aqueles que perceberam e ganharam muito dinheiro, tá? Foi um dos melhores investimentos de bolsa dos últimos 5 anos. Ok, pessoal? Até um próximo vídeo. Obrigado pelas visualizações e abraços!